Bom giorno com a Ali! Hoje o nosso café será com Rômulo e Remo. Nós vamos conhecer o mito, a lenda dos dois irmãos gêmeos que deram origem à cidade eterna, a Roma. O que será que eu vou contar para vocês hoje? Bom giorno, hoje voltando com o Bom giorno com a Ali, agora às segundas-feiras, às 8h08 do horário de Brasília. E hoje eu tô com a minha canequinha aqui de corujinhas para lembrar das minhas corujinhas VIPs, os meus alunos dos bastidores da história, que aliás, gente, eu por exceção resolvi abrir essa semana aí, que tinha algumas pessoas que tinham me pedido, ai Ali, reabre as vagas e tal, e como é Dia das Mães, no próximo domingo, eu decidi deixar aberto aqui para inscrição com preço promocional essa semana, tá? Então quem quiser falar comigo, quem quiser entrar nos bastidores da história, me manda uma mensagem que a gente conversa, eu explico como que funciona, tá? Bom, hoje nós vamos conhecer uma história que é bem famosa, tão famosa que os irmãos Rômulo e Remo, os dois gêmeos com a lobinha, aparecem até em logo de time de futebol. O time do Roma aqui, de Roma, tem como logo a lobinha com os dois gêmeos embaixo. E essa imagem da loba alimentando os gêmeos é uma imagem que quase todo mundo reconhece e faz essa conexão com a cidade de Roma. Então, qual é a história do Rômulo e Remo? Antes da gente entrar no mito exatamente, eu quero mostrar para vocês o livro o qual eu me baseei para montar essa aula, que se chama Mitos Romanos. É um livro bem interessante. Ele fala não só da lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, mas fala de várias lendas aqui ligadas, lendas e mitos ligados à história de Roma. É bem interessante. Acho que não tem em português, mas eu aqui já coloco vários trechos dele para vocês. E o outro livro que conta bastante a história da fundação de Roma deixa eu largar aqui o meu cafezinho, esse daqui, que é a Eneida do Virgílio. Olha o tamanho que é, gente, porque aqui tem o texto original num lado da página e o texto em italiano do outro. Bem, antes de contar o mito para vocês, eu quero que vocês façam aí uma reflexão, enquanto o pessoal está entrando aí. Será que a lenda do Rômulo e Remo, da fundação da cidade de Roma, que teria acontecido lá em 753 a.C., será que é verdade? O que vocês acham? Me escrevam aqui se vocês acham que o Rômulo realmente existiu ou se ele é apenas uma figura mitológica. Nós temos uma linha de historiadores que diz que é só mito, que não existe verdade dentro dessa história de Rômulo e Remo, que essa história foi criada para fundamentar, para dar base à história de Roma, para justificar algumas coisas da história de Roma. E tem outros historiadores que dizem que essa figura do Rômulo e do Remo existiu, que os dois gêmeos existiram, mas que não é tudo verdade, que seria uma parte mito e uma parte verdade, mas que ele teria existido. Vocês não estão me respondendo aqui. Vocês acham que Rômulo e Remo existiu? Deixa eu ver se alguém já falou aqui assim. Que bom, agora posso assistir. Que bom, Bazinha! Agora pode assistir na segunda-feira. E lembrando sempre, gente, que essas aulas acredito ser figura mitológica, tá dizendo a Cassandra. Cassandra, tem essas duas versões da história. Se a gente pegar, por exemplo, a Mary Bird, que é uma historiadora que tem alguns livros publicados em português também, ela diz que é totalmente mito a história do Rômulo e Remo, que foi criada para fundamentar
para dar justificativas à história do que acontecia em Roma. Aqui a Helenice está dizendo que acredita que sim. Olha, eu acho que deve ter existido uma figura muito parecida com Rômulo, não sei exatamente, assim, não exatamente com as mesmas características do mito, mas eu acho sim que existiu uma figura que começou a dar origem. Para mim sempre foi verdade, aí o Renato falando. Bom, gente, então vamos lá que eu quero contar para vocês esse mito. Já temos aqui opiniões diferentes, tem gente dizendo que acredita no Rômulo, que ele existiu, tem gente dizendo que é só mito, e é de fato uma coisa que acontece nessas histórias, principalmente mitológicas, que a verdade se confunde com o mito. Então, a gente sabe muito menos do que nós gostaríamos sobre o passado. Mas na história de Roma, nós temos a sorte de ter muitas coisas escritas e conseguir montar de forma mais próximo do verídico, vamos dizer assim, mas infelizmente tem muitas lacunas e a história ainda está em construção. A gente ainda vai descobrir muitas coisas, não só sobre essa lenda de fundação de Roma, como também de outras histórias. Bom, então vamos lá. Acredito que existiram, apesar de ter um pouco de mito. É exatamente o que eu acho, Norma. Vamos lá então. Peguem o cafezinho de vocês, eu vou aqui fechar os comentários e depois eu volto. Então, desativei aqui os comentários. A história do mito de fundação da cidade de Roma, e que vai dar origem à civilização romana, que criou um grande império, conquistou praticamente todo mundo conhecido na época. Nós temos aí Roma diretamente ligada com outras cidades europeias importantes, por exemplo, Barcelona, Paris, Londres, todas elas foram cidades romanas. Então a gente tem uma história de Roma muito forte, não só na cidade de Roma, mas como tudo começou. Então a gente tem essa lenda que começa já lá na Guerra de Troia. Então estamos falando aí em torno do ano de 1200 a.C. Segundo o mito da fundação de Roma, o herói troiano chamado Enéas teria fugido de Troia em chamas, guiado pelos deuses, orientado pelos deuses, dizendo que ele deveria sair de Troia para salvar todos os antepassados de Troia, já que Troia estava sendo destruída, e que ele deveria procurar um novo lugar. E ele vai fazer uma longa peregrinação até acabar aqui no litoral do Lácio. Lácio é a região onde está a cidade de Roma. E quando ele chega aqui no litoral do Lácio, ele vai encontrar com o rei dos latinos, que tinha uma filha chamada Lavínia, e os dois vão se apaixonar, o Enéas e a Lavínia vão se casar, e ele vai fundar uma cidade chamada Lavínio, que fica no litoral aqui do Lácio. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês muito famosa, da escultura do Gian Lorenzo Bernini, que mostra essa história do herói troiano Enéas, que foi o segundo maior herói troiano, ele só perdia para o filho do rei, para o Heitor, e o Enéas está aqui segurando o pai Anquises nas costas, o pai dele, no pé aparece o filho Ascânio, e essas pessoinhas aqui que o Anquises está segurando nas mãos seriam todos os antepassados, salvando assim então a história de Troia, e ele chegou aqui no litoral do Lácio. Essa história veio da Eneida, justamente que eu comentei com vocês no início da aula, da Eneida do Virgílio, que foi esse poema contando a história de Roma, escrito no século I a.C. e que tinha um pouco a ideia de ser
o maior poema e ganhar do Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Escreveu entre aspas aqui, né, Ali? Mas vamos lá, não é a história do Homero hoje. Homero não escreveu a Ilíada, a história veio dele, a gente nem sabe se o Homero existiu, mas vamos lá. O Enéas, então, vai chegar aqui no Lácio. Vou mostrar para vocês um mapinha para a gente entender do que estamos falando. Ele chega ali no litoral do Lácio, onde está a cidade de Roma, a região de Roma hoje, funda essa cidade chamada Lavínio, e o filho dele, o Ascânio, vai decidir fundar a própria cidade. E vai fundar a cidade chamada Alba Longa, que é o que está ali com um círculo em vermelho. Essa região aqui de Alba Longa é perto do Lago Albano, que foi a visita que nós fizemos agora, no último final de semana, onde fica o Palácio Apostólico de Verão, e ali foi onde foi fundada essa cidade chamada Alba Longa pelo filho de Enéas. Alguns séculos depois, mais ou menos 400 anos depois, foi continuando essa geração de reis com descendência do Enéas, e tinha um rei muito bom chamado Númitor, e o irmão dele era muito invejoso e queria tomar o trono do Númitor. Ele vai destronar o próprio irmão, vai matar os descendentes homens e vai pegar a filha mulher, que se chamava Reia Sílvia, e vai colocá-la para ser uma vestal. O que era uma vestal? Era uma sacerdotisa que ajudava a cuidar do fogo sagrado da cidade, e elas tinham que se manter virgens por pelo menos 30 anos. Então, dessa forma, o malvado Amulho, irmão do Númitor, tio então da Reia Sílvia, queria garantir que ela nunca tivesse nenhum herdeiro que pudesse tomar o trono dele. Acontece que um dia a Reia Sílvia estava passeando perto do templo de Marte, onde ela foi fazer alguns rituais e limpeza das imagens votivas a Marte, que isso teria acontecido aqui pertinho de Roma, lá no início da Via Ápia antiga, quando não existia Roma ainda, e ela estava ali e vai adormecer nessa floresta perto do templo de Marte. O deus Marte vai ver essa mulher linda ali deitada, essa sacerdotisa linda, vai olhar e vai falar assim, gostei dela, e vai ter uma relação com ela. E ela vai acordar de um sonho, sem entender muito o que aconteceu. Ela acha que pode ter acontecido alguma coisa, mas ela não sabe direito. Tudo isso é a história do mito, tá, gente? E aí, o que acontece? Algum tempo depois, ela se dá conta que ela está grávida. Deixa eu até tirar aqui a imagem para ficar a minha foto, a minha imagem maior. Ela vai descobrir que ela está grávida. E aí começa um tumulto, porque ela falou assim, o que eu faço agora? Eu não poderia estar grávida, eu sou uma sacerdotisa. E ela começa a evitar participar dos rituais, evitar encontrar com o tio, com o rei Amulho, porque ela não queria que ele descobrisse que ela estava grávida. Até que um dia o Amulho fala assim, eu tô desconfiado que a Reia Sílvia está me escondendo alguma coisa, e pediu para que a esposa dele fosse lá verificar o que estava acontecendo. Quando a esposa chegou lá, na hora se deu conta que a Reia Sílvia estava grávida. E aí ela começou a ser questionada. Como que ela estava grávida se ela era uma sacerdotisa? E ela começou a afirmar que ela estava grávida do deus Marte. E ninguém acreditava nela. Como é que ela vai estar grávida do deus Marte? Ela continuava afirmando que ela estava grávida do deus Marte. O Amulho decidiu, quando os bebês nasceram, matar a mãe e os filhos. Pediu para os soldados pegarem os bebês, colocarem dentro de uma cesta, jogar dentro do rio Tibre, para que eles se afogassem e morressem.
Acontece que essa cestinha foi salva pelo pai, pelo deus Marte, e a cesta estava flutuando no rio até que parou aos pés do que hoje é o Monte Palatino, onde foi fundada a cidade de Roma. Deixa eu colocar outra imagem aqui para vocês. Aos pés do Monte Palatino, na época a gente tinha o rio Tibre, que entrava, fazia uma espécie de um braço ali aos pés do monte, e ali os gêmeos foram encontrados por uma loba que, ao invés de matá-los, ao invés de atacá-los, resolveu cuidar deles como se eles fossem seus filhotes e alimentou os gêmeos com o seu leite. E aí, nesse momento, um pastor chamado Faustulo encontrou a loba alimentando os gêmeos, que é essa famosa cena aqui que nós temos na escultura da loba capitolina. Ele encontra a loba alimentando os gêmeos e vai avisar todo mundo e fala assim: olha só, encontrei uma loba alimentando 2 gêmeos e os bebês estão bem. E ninguém acreditava de novo aqui na história, até que foram ver e viram que esses bebês tinha que ser alguma coisa muito diferente. Não poderiam ser 2 bebês normais, filhos de humanos, que teria que sim que ter uma descendência de um deus, no caso aqui dos gêmeos Rômulo e Remo, do deus Marte. E o pastor vai pegar esses 2 bebês para criá-los como filhos. E junto com a esposa dele, a Clarência. E aí aqui a gente tem uma coisa bem interessante da história, que dizem que essa ideia da loba não seria o animal loba. Porque se a gente pegar, vamos pensar aqui, quando a gente fala em Pompeia, que temos os lupanários. Os lupanários eram os bordéis. De onde que vem esse nome lupanário? Vem de lupa. Lupa, até hoje em italiano, lupa é loba, loba é lupa, e era a forma como os antigos chamavam as prostitutas. E aí com isso, o que se acredita que se essa história é real, juntando aqui a realidade com o mito, que é possível que essa loba, na verdade, fosse uma prostituta que encontrou os bebês e que os alimentou. E alguns dizem que era a própria esposa do pastor, do Faustulo, que era uma prostituta. Fato é que eles foram então criados por esse casal de pastores, e quando eles cresceram, eles decidiram que eles queriam devolver o trono ao avô, que tinha sido destronado pelo rei malvado. Foram lá, conseguiram vencer o Amúlio, conseguiram colocar novamente o Númitor, que era o avô, no trono, e com isso decidiram fundar a própria cidade. Onde? No local onde eles tinham sido encontrados pela loba, que é justamente aqui em Roma. Então vou voltar para o mapinha ali de localização de Roma. A gente tinha aqui historicamente a ideia que Roma foi fundada em 7 colinas. A principal nesse momento aqui seria o Monte Palatino. Inclusive o nome Palatino era um nome que já existia, e aqui nós já temos provas arqueológicas que existia vida aqui nessa região do Palatino bem antes da fundação de Roma, já em torno do século X a.C. E esse monte chamado Palatino deu origem ao nome da palavra palácio, porque foi nesse local que os imperadores começaram a morar a partir do Otávio Augusto, que decide construir o seu grande palácio perto do local onde ficava a gruta ligada à lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, e de onde teria sido a primeira casa do Rômulo aqui em Roma. E essa delimitação aqui da cidade foi dada depois de uma discussão entre Rômulo e Remo. Rômulo vai vai ficar com espaço da área do Palatino, e ele precisava fazer o primeiro muro da cidade. Decide fazer o que nós chamamos de Roma Quadrata. Ele vai fazer essa delimitação da cidade. Brigado com o Remo, ele diz que ninguém poderia ultrapassar os limites desse muro sem a autorização dele.
E o Remo começa a rir dele, fala assim, ah não, tá bom, por que eu não vou poder ultrapassar esse muro baixinho aqui? E aí o Remo pega e pula o muro assim, e o Rômulo vai matar o Remo. Então aqui a gente tem uma história bastante forte, que é o assassinato do Remo pelas mãos do próprio irmão. E aí diz que quando o Rômulo faz isso, ele diz assim, olha, isso é para você ver que qualquer um que ultrapassar esse muro sem a minha autorização vai morrer. E assim o Rômulo vai ficar como o único rei e vai começar a popular esse novo assentamento aqui que dará origem à cidade de Roma. Esse traçado dos muros aqui, ele teria feito no dia 21 de abril de 753 a.C., a data que até hoje os romanos comemoram como o Natale de Roma, ou seja, o dia do nascimento de Roma, o aniversário de Roma, que aconteceu aí no último 21 de abril, quando Roma fez 2.775 anos, gente. E é bem curioso que exatamente no dia 21 de abril é a data do aniversário de Brasília, no Brasil, só que Brasília fez 62 anos, bem diferente a diferença aqui de idade. Roma, 2.775 anos. Bem, e aí o Rômulo agora ele precisava de mais homens, precisava de população. Ele resolve começar a aceitar todos os escravos, os prisioneiros, todos aqueles que estavam sendo recusados em outras áreas aqui em Roma. E aí ele cai em outro problema. Bom, ele já tinha muitos homens e agora ele precisava de mulheres, porque senão como é que ele faria para crescer essa cidade de Roma? É aí que entra uma parte da história conhecida como o rapto das Sabinas. Essa história foi bastante relatada pelo Tito Livio, que foi um dos historiadores aqui da antiga Roma, que contou a história da fundação de Roma. Segundo o Tito Livio aqui, o Rômulo primeiro vai pedir aos sabinos, que era uma população que morava aqui perto de Roma, vai pedir aos sabinos algumas mulheres para que eles pudessem começar essa nova cidade. Os sabinos vão se recusar a dar as mulheres, então o Rômulo decide fazer um festival de jogos. E durante esse festival, enquanto os sabinos e os outros povos aqui ao redor estavam distraídos nesses jogos, o Rômulo vai dar ordem para os soldados dele raptarem as Sabinas. Essa é uma tela já do século XVIII que mostra esse momento aí dramático do rapto das Sabinas, que esse sequestro que os soldados do Rômulo fizeram para que eles pudessem ter mulheres. O Tito Livio, ele deixa a história um pouco mais leve, porque é muito pesado você pensar que ele foi lá roubar as mulheres da cidade vizinha. Ele deixa a história mais leve dizendo que eles conversaram com essas mulheres e que elas vieram por livre e espontânea vontade, porque eles ofereceram toda a estrutura de um casamento, ofereceram casa, mais ou menos casa, comida e roupa lavada. E aí essas mulheres vão se juntar com os romanos, vão casar, vão ter filhos. E um dia os sabinos resolvem que eles têm que resgatar as Sabinas, e esse episódio teria acontecido na área do Fórum Romano, onde mais tarde o Rômulo vai fundar um templo dedicado a Júpiter, que teria ajudado, né, a vencer os sabinos. E os sabinos vão chegar para atacar os romanos. Os romanos estão aqui do outro lado e as sabinas, que já eram então esposas e mães, vão se colocar no meio entre os sabinos e os romanos e vão dizer que elas não permitem essa guerra, que elas preferem morrer
do que virar viúvas e órfãos, ou seja, do que perder os maridos e os pais. E com isso, os sabinos vão aceitar, vão se juntar com os romanos e a gente começa aqui a aumentar a população romana, que depois vai ser formada por diversos povos, latinos, sabinos, etruscos, gregos e assim por diante. E essa foi a nossa história do mito da fundação de Roma, que aconteceu no dia 21 de abril de 753 a.C. Agora eu vou abrir aqui para comentários. Essa aula daqui a pouco também estará disponível lá no YouTube, no meu canal do YouTube. E também vou deixar ela disponível nos próximos dias aí. Eu vou organizar uma pastinha com as histórias de Roma para colocar lá nos bastidores da história. Meus alunos nem sabem disso ainda. Eu tô aqui contando uma novidade para eles. E repito que a gente, essa semana até o dia 9 de maio, depois do Dia das Mães, eu tô com algumas vagas abertas com valor promocional para fazer parte aí dos bastidores. Depois, quando vai abrir novamente, não sei, gente, tá? Mas essa semana eu abri em função do Dia das Mães, porque algumas pessoas me pediram. Perguntas sobre a aula de hoje? Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós começaremos a ver mais histórias de Roma. Na próxima segunda será uma live sobre o Coliseu, que vocês escolheram como tema, e estou pensando em fazer essa semana uma live sobre a Capela Sistina, já que nós visitamos aí, foi uma visita surpresa, porque nem eu sabia, eu fui convidada na sexta-feira para fazer essa visita ali no Museu do Vaticano e no Castelo Gandolfo. E aí, quem sabe eu coloco aí essa semana uma live sobre a Capela Sistina. Conhecia a obra, mas não conhecia a história dos sabinos com tantos detalhes. Que bombazinha, agora você sabe. Oba, diz o Renato. Então, vamos ver se vocês sabem que eu faço live para vocês quando vocês comentam, quando vocês me pedem. Então, aqui, ó, espero que vocês assim, comentem, mas quero a live sobre a Capela Sistina. Eu vou pensar de fazer essa live para a Capela Sistina. E os alunos dos bastidores, todo esse passeio que eu fiz no sábado, eu vou montar uma videoaula para vocês e vai ficar disponível lá nos bastidores também, tá? Então não se preocupem se vocês não conseguiram ver aqui os stories de sábado e domingo, tá? Perguntas, gente? Estão muito quietinhos hoje. Bom, então, se eu conseguir fazer essa live da Capela Sistina, provavelmente será na quinta-feira, tá? Mas eu confirmo com vocês se eu vou fazer mesmo, tá? E se não, está marcada na próxima segunda a live sobre o Coliseu, que essa semana nós já começamos a ler o livro chamado Coliseu, que é da Mary Bird também, certo? Sem perguntas? Bom, gente, então eu desejo para vocês aí uma ótima semana. Trocamos, então, as lives de terça para segunda-feira. Toda segunda-feira, às 8h08 do horário de Brasília, a gente vai ter uma aula sobre a leitura da semana anterior, tá bom? Um beijo grande para vocês e uma ótima semana.